Imaginem um mundo onde existem 4 cidades de Londres e para viajar entre elas é preciso magia. É o que acontece neste livro que acabei de ler, de V.E. Schwab, Uma Magia Mais Escura, numa edição do grupo Almedina. Primeiro que tudo, quero elogiar a edição com as capas originais. Gosto bastante, são bastante bonitas e têm uma gráfica muito agradável e diferente. Esta é uma edição, como eu disse, da Minotauro, do grupo Almedina. Fantasia, uma história muito bem contada, com um mundo muito original e muito bem construído. Este livro faz parte de uma trilogia, é o primeiro livro, o segundo é Um Encontro de Sombras e o terceiro é O Conjuro de Luz, mas ainda não foi editado em Portugal. Em Portugal só temos editados até agora o primeiro e o segundo. Ora, esta é uma obra de fantasia que eu adorei, dei-lhe 5 estrelas e já vou explicar porquê. Já há bastante tempo que não encontrava uma obra de fantasia que me agradasse tanto, com um mundo original. As personagens muito boas, com várias facetas e que nos fazem acreditar nelas, tanto as melhores e que gostamos mais, como os vilões. E vou-vos dar só um cheirinho a este novo mundo para verem como é interessante. Então imaginem um mundo em que existem 4 cidades, 4 Londres, que estão sobrepostas. Elas têm também níveis diferentes de magia. E então temos a Londres cinzenta, que é a mais parecida com a Londres real, apesar disto se passar numa época talvez de finais do século XIX, por aí, mais ou menos, acho que deve ser por aí, o tipo de ambiente. Então temos a Londres cinzenta, que é uma Londres que não tem magia. Depois temos a Londres vermelha, que é uma Londres onde a sociedade vive harmoniosamente com a magia, utilizando a magia para viver em harmonia. Depois temos a Londres branca, em que já existe demasiada magia e a magia é utilizada de maneira negativa, de maneira violenta, também devido a ser governada. Os reis da cidade de Londres branca são um par de gêmeos, Astrid e o Atos, e que são terríveis, são mesmo mauzinhos, por isso também a cidade e a magia utilizada está a ser muito negativa. E depois existe a Londres negra, que é a que nós conhecemos menos, mas é uma Londres que já foi destruída pela magia. A magia foi tão mal utilizada e tão utilizada negativamente que a cidade ou o mundo da Londres negra acabou por sucumbir à magia e acabou por destruir as ligações que haviam antigamente entre as várias cidades. Antes haviam umas portas em que as pessoas podiam passar de umas cidades para as outras, mas quando a Londres negra, quando houve o cataclismo da Londres negra sucumbir à magia, as portas foram encerradas e só alguns seres semi-humanos, chamam-lhe os Antari, só esses seres é que conseguem abrir portas entre as várias cidades e viajar entre as várias cidades. Mas já há regras para essas viagens, o transporte de coisas também é muito regulado, por isso há muita coisa, há muitas regras para que sejam feitas essas
viagens entre as várias Londres. Como eu disse, a história está muito bem estruturada. De início ficamos um bocadinho baralhados com a noção das quatro cidades de Londres, mas é 2 ou 3 capítulos, depois começamos logo a entrar na ação, e é uma ação, a história, a narrativa é muito, é sempre movimentada, e ficamos sempre agarrados à história e a querer saber mais. Este livro pode ser lido como um livro, como uma história única, porque tem início, meio e fim, termina toda a história aqui. Eu só li o primeiro, não sei ainda como é que é a história do segundo volume, mas vou mandar vir brevemente, porque quero com certeza ler a segunda história, e quero ler a terceira também, porque fiquei muito interessado nas personagens, nestes mundos. Gostei muito da história, gostei muito dos vários ambientes bem descritos e caracterizados também por cores diferentes. As personagens muito boas, tanto as principais como mesmo as secundárias, boas personagens com textura, com contexto, que fazem-nos acreditar nelas. O mundo é muito original, a magia, a maneira de utilizar a magia também é muito original. Pode ser um bocadinho violento, mas a história é uma história os mundos são violentos, a história é uma guerra, que acaba por haver uma guerra entre os vários mundos, uma guerra de poder, e todas as guerras acabam por ser violentas também. É muito boa leitura. Eu tive conhecimento deste livro pela primeira vez pelo canal de Booktube da Ana Lopes, o Phoenix Flight. Ela disse muito bem deste livro, por isso, para quem gosta de livros de fantasia, histórias com magia, não tem seres tipo dragões, monstros, não tem, mas tem personagens muito bem descritas, muito bem construídas, e é um livro que nos agarra do princípio ao fim. Eu estou ansioso por começar a ler o segundo livro. Espero também que gostem. Digam-me se já conhecem esta trilogia, ou se já leram alguma coisa desta autora, V.E. Schwab. Ela é muito premiada, tem vários livros já escritos, tanto livros mais juvenis, como estes livros esta é uma coleção já para adultos. Digam-me se já leram alguma coisa, se conhecem a história, se ficaram interessados. Se é a primeira vez que aparecem aqui no canal, não deixem de subscrever o canal. Se já cá vêm regularmente, já sabem o que peço sempre. Deixem uma opinião, deixem um like, para eu saber que passam por aqui. E até à próxima. Boas leituras.